Obrigado por estar aqui no Ciclo Eduque Redação. Gostaram da aula de Marco Aurélio, não foi? É um ator, é uma performance literária. Por isso que ele está de volta aqui para conversar conosco sobre outras perguntas de alunos, mas ainda continuando com reflexão crítica. Mais uma vez com o professor Marco Aurélio, essa assumidade na análise de textos artísticos. Eu não me acostumo em dizer análise de textos artísticos, Marco Aurélio, é professor de literatura, mas tudo bem. Mas é porque professor de literatura parece que eu vou ensinar a literatura para o aluno. Na verdade, eu não vou ensinar a literatura, eu vou fazer com que o aluno tenha uma melhor leitura, né, das obras literárias, uma leitura mais encaminhada para aquilo que a prova do exame seletivo do Enem quer. Né? Porque a leitura ela pode ser ampla, ela pode ser variada, ela pode ser uma leitura sem nenhum compromisso técnico. Eu não consigo olhar para você para não ver literatura ambulante percorrendo. Nem eu. É tanto que às vezes... Quando você olha para mim, você vê gramática? Eu vejo redação, professor. Quando você vê introdução e um desenvolvimento. Então eu não consigo, de uma outra forma, pensar em você como não sendo professor de literatura. De texto literário, ok. De análise de texto literário. Fica mais chique, gostei, tudo bem. Vou tentar me acostumar. Ok. Mas agora nós temos uma pergunta de Zélia, né? Outra aluna do CAU. Né? A Zélia Suassuna. Zélinha, okay. Isso, exatamente, porque a gente tem Ana Zélia também. Tem Ana Zélia, Zélia Suassuna, que eu amo demais. Exatamente. Então, Zélinha agora quer saber sobre outro tema que você vai contribuir com seu vasto conhecimento de literatura, que diz respeito à corrupção no poder público. Certo. O que é que você poderia ter de obra para analisar, já que esse é o foco da discussão, análise crítica, reflexão crítica de estratégias argumentativas? Ok, vamos lá. Recentemente foi comentado aqui a respeito dos textos de empolgações ufanistas, etc. Né? Isso. E há vários textos desses no século XIX, principalmente quando a gente pega os textos românticos da primeira fase, como os de Gonçalves Dias ou do Alencar, e a gente pega também, ainda no século XIX, entrando no século XX, o grande Olavo Bilac, o patrono do Exército Brasileiro, o cara que era parnasiano, mas tinha uma veia nacionalista incrível, é tanto que o hino à bandeira nacional é do Olavo Bilac. Recentemente, Rosenberg descobriu um livro pela internet, você pode baixar em PDF, chamado Através do Brasil, que ele constrói com outro escritor, se não me engano, Manuel, alguma coisa, é um Manuel, eu esqueço o sobrenome. Que não é de Barros. Que não é o de Barros. De Barros é agora, né, já no final do século XX. Um Manuel, e ele constrói dois personagens que vão, duas crianças que vão aprendendo sobre o Brasil. Eles saem de Recife para buscar o pai. E é um texto didático, de um ufanismo contido, mas muito bonito, certo? Mas a pergunta da Zélia é como construir um repertório cultural tomando por base, na verdade, textos artísticos que levem a essa reflexão mais crítica, que nós vamos chamar, Belos, de nacionalismo crítico. O nacionalismo ufanista fica lá para os românticos, ou para o Olavo Bilac, ou para até mesmo, é bom lembrar, dentro dessa proposta de exaltação do Brasil, eu não estou fugindo da pergunta, eu chego já na pergunta, do samba exaltação do Ari Barroso durante o governo Vargas, viu? Que tem uma afinidade muito grande com essa questão exaltativa ufanista. Mas vamos lá, quando se entra a pré-modernidade no Brasil, na verdade a pré-modernidade não é uma escola, é um momento de transição, eu já tenho ali autores que se posicionam em relação ao Brasil de maneira crítica. Há um olhar crítico deles em relação ao Brasil, certo? Nesse caso, o grande nome desse momento é o grande carioca, né, Lima Barreto, que faz obras incríveis como Triste Fim de Policarpo Quaresma e principalmente uma obra que os alunos não gostam muito de ler, eles acham meio estranha a obra por causa do primeiro capítulo dela, que é a obra Os Brusundangas. O nome Brusundanga significa bagunça. E na obra o Lima Barreto cria um país chamado República dos Estados Unidos da Brusundanga, que é um país imaginário, mas que é o Brasil, é uma paródia do Brasil. E nele nós podemos perceber
todo um governo de corrupção, todo cargos políticos muito dados por indicação, não por questão técnica. A gente vê filhos de políticos sendo colocados em cargos governamentais, em diplomacias, né? Então a gente tem toda uma estrutura que o Lima Barreto aponta como algo terrível, como algo que empobrece a nação. Inclusive ele diz uma frase, certo, de um filósofo chamado Bossuet, que diz que o Bossuet diz que a finalidade do político é fazer o povo feliz. E aí ele faz uma releitura para as brusundangas. Ele diz: a finalidade dos políticos da brusundanga é fazer o povo infeliz. Então eu acho isso de uma felicidade, assim, tipo, como é bom ver uma pessoa com essa análise crítica. Então seria uma obra extremamente importante para o aluno usar na fundamentação do tema que Zélio colocou, que é corrupção no poder público. Sim, perfeitamente, perfeitamente. Que pontos você abordaria assim de maior destaque para que o aluno pudesse usar na redação? A questão da política da brusundanga, como a política feita... Tem outra coisa que você falando aqui me lembrei. Ele disse que o político da brusundanga, quando chega a época da eleição, desce do seu pedestal e vem abraçar todo mundo. E depois que ele é eleito, parece que é um valo, um fosso que separa o político do povo. O povo não entende o que o político está fazendo e o político não entende o que o povo quer, né? Então isso já mostra claramente essa questão de como a política é feita para ela, por ela e com ela, né? Então os brusundangas mostram exatamente, de maneira satírica, a política como algo que é para ela. De puro interesse. De puro interesse, de puro interesse. Embora a gente saiba muito bem diversas exceções que a gente pode pensar na nossa redação, mas se o foco é exatamente de que forma essa corrupção está no poder, usar, né, esse interesse pessoal, esse benefício pessoal seria extremamente importante mesmo. Ok, tem uma coisa, eu vi o Silvio no outro programa, né, de vocês, no outro vídeo, falar exatamente do Murilo Mendes, certo? Sobre Canção do Exílio, uma paródia que ele fez de Canção do Exílio. O próprio Murilo Mendes, que está ali na segunda fase moderna, mas ele tem um diálogo muito grande com a primeira, porque ele tem um poema meio de blague, de xista, etc. Ele tem um poema que ele parodia do Gonçalves Dias, certo? De novo Gonçalves Dias, que é Canção dos Chamoios. E nessa paródia que ele dá, ele acho que o nome da canção é Canção dos Deputados, e até veio numa prova da UNP. Ele vai parodiar exatamente mostrando a mamata que é a política, né? Essa questão de estar mamando nas tetas do governo, aquela coisa toda. Então, não faltam, na verdade, autores, né, ou exemplos a partir da pré-modernidade, certo? Até a modernidade da terceira fase, não faltam exemplos de autores que vão mostrar de maneira crítica o Brasil e sem medo mostrar a política brasileira, certo? Essa questão de uma política de sugar, né, de tirar para ela e não fazer feliz o povo. Ótimo, Marco Aurélio. Muito obrigado pela sua participação e eu espero que você tenha aprendido bem. Essa contribuição que Marco Aurélio apresentou para você de várias obras fundamentam muito bem a sua redação. Mas lembre-se que o foco agora está sendo a reflexão crítica. É o momento em que você se apresenta no texto, é o momento em que a sua autoria está fundamentada, você não meramente se apropria do discurso do outro e joga, você aborda e mostra a sua visão sobre o que foi apresentado como estratégia argumentativa. Acho interessante isso, né, Rosenberg? Porque muitos alunos, eles se preocupam muito mais em defender o repertório cultural, né, do que defender a própria ideia. Apresentar o discurso do outro como sendo único, quando na verdade não valoriza a sua própria voz. Exatamente, ele tem que ter a criticidade. A sua criticidade deve ser amparada pelo repertório cultural, né? Com isso, você está preparado para fazer uma ótima redação, aprendendo com esse mestre da literatura como realmente fazer uma boa reflexão sobre obras literárias. Tchau logo, belos. Espero que vocês tenham gostado, galera, dessas 3 aulas. Encerramos um ciclo sobre reflexão crítica. Dominar essa habilidade cognitiva significa atingir a finalidade básica da dissertação, que é convencer o leitor do seu ponto de vista, da tese que você está desenvolvendo no seu texto. Se inscreve no canal, dá um like e comenta. Sugira, porque o canal é feito para você.
Tchau! Até a próxima, galera!